Meu objetivo na criação desse vídeo é despertar a sua curiosidade, o seu interesse, para que você, caso não conheça personagens bíblicos, você venha fazer um estudo e venha conhecer, porque podemos tirar grandes lições na vida desses personagens. E eu quero destacar aqui um personagem, vou fazer um resumo, uma mini biografia de um personagem chamado Manassés. Eu quero falar um pouquinho o antes e o depois de Manassés. O antes sem Deus e o depois com Deus. Manassés foi um homem que começou a reinar sobre Jerusalém muito novo. Porém, Manassés, ele não quis seguir os conselhos dos seus pais, ele não quis seguir o exemplo dos seus pais, que adorou ao Senhor, que serviu ao Senhor. Não, Manassés ele quis reinar sobre Jerusalém conforme a sua própria vontade, fazendo com que todo o povo também ficasse da mesma forma que ele estava, desagradando muitíssimo ao Senhor. Eu quero destacar aqui somente algumas coisas que ele fez e que desagradou muito ao Senhor, provocando-lhe a ira. A Bíblia diz que ele levantou altares a Balaíns, ele prostou-se diante de todo o exército dos céus, ele construiu altares no templo da casa do Senhor, ele queimou seus filhos em sacrifício a um deus pagão, ele praticou a feitiçaria, ele permitiu adivinhações e magia no seu reinado em Jerusalém, ele recorreu a médios que consultava espírito, tudo isso dentro de Jerusalém. Ele tomou uma imagem esculpida e colocou no templo do Senhor. O lugar que era para adoração única a Deus, ele colocou e trouxe uma imagem para dentro da casa de Deus, para dentro do templo, aonde que era um lugar de adoração ao Senhor. Nesse momento, diante dessa circunstância, diante de tantas práticas desagradáveis ao Senhor, diz a Bíblia que Deus, ele fala com Manassés, ele fala com o povo, mas a Bíblia diz também que o povo não deu ouvido, Manassés também não deu ouvido ao Senhor, provocando a ira de Deus. Como consequência disso, os príncipes da Síria invadem Jerusalém, invadem Israel, e o povo de Israel é derrotado, o povo de Jerusalém é derrotado, é tomado, é envergonhado, e eles vão direto ao rei, pegam o rei, envergonham o rei diante do povo, envergonham o rei diante dos soldados da Síria e ainda leva Manassés para o cativeiro. Mas a história não termina aí, porque lá no cativeiro, sofrendo, sendo humilhado, sendo envergonhado, Manassés ele se dobra e ajoelha e clama a Deus, e lembra do Deus dos seus pais, e lembra o quanto que ele fez errado, o quanto que ele desagradou ao Senhor, e ele clama por Deus por perdão, ele clama por Deus por misericórdia, e diz o texto da Bíblia, que Deus ouviu a oração de Manassés, e aquela oração aplacou a ira de Deus. Deus perdoou Manassés, e Deus decidiu também abençoar Manassés e restituir Manassés em tudo aquilo que ele havia perdido. E Manassés sai do cativeiro, vem para Jerusalém com a bênção de Deus, com o propósito de obedecer a Deus. Ele chama o povo, ele tira a feitiçaria, ele tira a idolatria, ele tira a imagem de escultura que estava dentro da casa de Deus, ele para de sacrificar a ídolos, ele para de oferecer seus filhos, ele para de fazer tantas coisas terríveis que ele fazia antes, porque ele colocou no propósito de agradecer a Deus que o livrou daquele cativeiro tão terrível em que ele estava. Ou seja, Manassés tira todo o lixo que ele havia colocado dentro de Jerusalém e chama o povo
para que o povo viesse a adorar ao Senhor, porque verdadeiramente ele viu que somente Deus que tinha poder para tirá-lo daquela situação que ele estava, e Deus mostrou-se poderoso, tirando ele daquela situação, e ele coloca no seu coração em adorar ao Senhor e chamar o povo para adorar a Deus, antes e depois, antes sem Deus, e o depois já com o coração quebrantado, adorando a Deus e servindo ao Senhor com alegria. Foi uma bênção que aconteceu na vida de Manassés. É uma bênção o que tem acontecido na vida de milhares de pessoas que têm reconhecido que têm errado e que precisam do perdão de Deus e que aceitam ao Senhor e que aceitam a vontade de Deus em sua vida e passam a adorá-lo e dizer: só o Senhor é Deus. Que história linda, que história maravilhosa. Que você possa querer a se interessar e a buscar aprender cada vez mais a história da Bíblia, porque com ela nós aprendemos muito e é um exemplo para todos nós. Leia a Bíblia, que o Senhor continue te abençoando.